Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Começando mais um dia, mais uma jornada, apresentando a Deus a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, consagrando todo o nosso ser diante do Senhor. Hoje é terça-feira, 9 de setembro, e que bom que nós estamos aqui reunidos para louvar, agradecer, adorar, bendizer o santo nome do Senhor e apresentar a Ele também as nossas súplicas, as nossas preces, a intercessão por aquele irmão que sofre, por aquela irmã enferma, que nós possamos começar o nosso dia intercedendo, orando e agradecendo. Aprendendo também com o Santo Evangelho, que é a palavra do próprio Jesus. E hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar refletindo com você esse evangelho do jeito que começa. Começa dizendo que Jesus foi à montanha para rezar. Jesus, sendo Deus, ele parava para rezar, ele parava para orar. E aqui já cabe uma pergunta para mim, para você. Como anda a nossa vida de oração? Nós temos esse hábito, esse bom hábito de orarmos, de conversarmos com Deus? Ou fazemos igual a maioria das pessoas, que só lembra de Deus quando está passando por um momento difícil, quando há uma necessidade? Como está a nossa vida de oração? Por que eu falo isso? E por que eu pergunto isso para você? Porque imagina, Jesus, Deus, Jesus perfeito, a fonte da vida, a fonte da paz, Deus encarnado, ele tinha um hábito, ele tinha uma rotina de oração. Não tem como eu não perguntar para você se você também tem o hábito de orar. Quais são os seus horários? Como é a sua oração? No evangelho de hoje, mostra que Jesus passou a noite em oração a Deus. E Jesus era Deus, em oração ao Pai.
Jesus estava para tomar uma grande decisão. Ele, quando desce da montanha, ele sobe a montanha para orar, e quando ele desce da montanha, ele escolhe, do meio da multidão, tem um grupo de discípulos. A multidão, existe um grupo de discípulos no meio da multidão. E desse grupo de discípulos, ele escolhe os 12 apóstolos. E aqui no Evangelho vai listar, os 12. Pedro, irmão de André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Tá aí a leitura que você acabou de ouvir. Mas aqui tem uma pista muito rica para mim e para você. Meu irmão, antes de tomar uma grande decisão, se entregue na oração. Antes de tomar uma grande decisão de escolher os teus sócios, os teus companheiros, aqueles que vão caminhar contigo, a tua equipe, o teu time. Antes de escolher a namorada, o namorado, o marido, a esposa. Antes de tomar uma decisão de assinar um contrato, comprar uma casa, um carro, uma moto. Antes de tomar uma decisão de um emprego, aprenda a orar. Aprenda a colocar diante de Deus. Crie, desenvolva esse hábito. Jesus, que antes de tomar as decisões, ele sempre ia para a montanha, ele sempre se afastava para orar. Que eu e você tenha também esse bom costume de orar, de nos colocar diante do Senhor e apresentar a Ele: Senhor, o meu plano é esse. O meu projeto é assim. Mas dá uma luz, me dá discernimento, me dá um sinal, me confirma se é por aqui mesmo. Antes de fazer a minha vontade, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Que nós possamos desenvolver este bom hábito. E no versículo 17, quando Jesus desce da montanha, que escolhe os discípulos, e ali mostra que ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. As multidões seguiam, acompanhavam Jesus. Para quê? Versículo 18 tem a resposta. Por que as multidões seguiam Jesus? Primeiro, vieram para ouvir Jesus. Ouvir. Duas coisas. Primeiro, para ouvir. Por isso que eu e você, nós somos felizes, porque começamos o dia ouvindo a palavra da salvação, ouvindo a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que ensina, a palavra que orienta, a palavra que dá direção, a boa nova, a boa notícia, que é a palavra do próprio Jesus. E quando você ouve Jesus, você começa a ser curado. A palavra de Jesus é uma palavra que cura, é uma palavra que sara, é uma palavra que liberta. Por isso que no versículo 18 diz: vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também são curados. Ou seja, essa palavra também liberta. Essa palavra cura, sara, salva, liberta. Não é qualquer palavra, é palavra de Jesus. A multidão toda procurava tocar em Jesus. E eu e você hoje, meu irmão, nós conseguimos tocar em Jesus através da fé. Só através da fé é capaz de tocar Jesus. Mesmo quando ele andava, a multidão esbarrava, mas quem tocava com fé era diferente. E ele percebia: alguém me tocou, senti que uma força saía de mim.
E é por isso que hoje, no evangelho de hoje, conta isso. Porque uma força saía dele e curava a todos. Repete comigo. Curava a todos. Mais uma vez. Curava a todos. Meu irmão, tenha fé, acredite, não duvide. Deus pode curar todas as doenças. Deus pode curar todas as enfermidades. Saía uma força dele, sai uma força de Jesus. Para a gente ter acesso a essa força, a essa cura, a gente só precisa tocar. Tocar em Jesus. Não estou falando de um toque com o dedo nem com a mão. Eu estou falando de um toque com a fé. É a fé que cura, é a fé que salva, é a fé que liberta. Que eu e você, começando esse dia, tenhamos a fé de tocar no Mestre, naquele Mestre que estava na montanha em oração e que agora eu e você também estamos aqui, nos unindo a Ele em oração. Você não pode dormir, você não pode acordar sem colocar a tua vida diante do Senhor, meu irmão. Sem apresentar a tua vida, sem orar, sem apresentar os teus planos e os teus projetos ao Senhor. E eu sei, existem muitas pessoas que não têm esse hábito de oração. E é por isso que eu quero convidar você agora, ao terminar esse momento aqui, você compartilhar esse link, esse vídeo, esse áudio, essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas que estão precisando ser tocadas por Jesus, curadas, salvas, libertas, para que elas possam tocar Jesus e serem curadas. Elas precisam parar para ouvir. É quando eu paro para ouvir que eu me permito tocar no Mestre e ser tocado por Ele. E quando Ele nos toca, Ele nos cura, nos salva e nos liberta. Mas tudo começa com a escuta, com parar para ouvir a palavra de Jesus. Que bom que você parou para ouvir, meu irmão. Que nós possamos ajudar outras pessoas a também pararem para ouvir a palavra da salvação, a palavra do próprio Jesus. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Até amanhã, se Deus quiser.